Fala pessoal, bem-vindos ao Entendendo a Anatomia. Meu nome é Gabriel Duarte, eu curso Medicina na Universidade Federal Fluminense e eu sou monitor de anatomia lá. Hoje a gente vai falar sobre o coração. Bom, o coração está integrado no sistema cardiovascular e esse sistema ele começou a ser descrito pelos gregos há mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Os gregos diziam que no sistema venoso era transportado sangue, rico em nutrientes, enquanto no sistema arterial era transportado ar, que era chamado de pneuma, e era um ar que vinha dos pulmões. Esse entendimento ele ficou estabelecido até a descrição pelo médico Galeno, que foi um médico romano que viveu nos séculos 2 e 3, que ele dizia que tanto nas veias como nas artérias era transportado sangue, sendo que o sangue das veias era um sangue rico em nutrientes, enquanto o sangue das artérias ele era misturado com ar, e ele era o responsável por propagar o calor pelo corpo. E aí esse sangue venoso e o sangue arterial eles se comunicavam dentro do coração, dentro dos ventrículos, por meio de alguns poros. Essa noção ela ficou estabelecida até a nova descrição pelo médico William Harvey, um britânico que viveu nos séculos 16 e 17, que ele foi o primeiro a descrever o sistema circulatório no humano. Ou seja, o sistema circulatório ele diz que o sangue ele fica dando várias voltas no corpo. Ele sai do coração por meio das artérias e vai até a extremidade do corpo. E as artérias elas vão se afunilando até virarem vasos de muito pequeno calibre, vasos bem fininhos. Até que esses vasos, o sangue contido neles deixa de ser um sangue rico em oxigênio, e que ele vai perdendo oxigênio para o tecido e passa a ser um sangue pobre em oxigênio, que a gente vai chamar de sangue venoso. E aí esse sangue começa a retornar até o coração, primeiro em veias bem fininhas e depois em veias mais calibrosas, até fechar o circuito. E depois esse sangue novamente é bombeado. Bom, então agora que a gente já viu um pouquinho da história, da descrição do sistema cardiovascular, a gente vai começar a ver a anatomia propriamente dita. O coração está contido no mediastino. O mediastino ele é uma parte do tórax. O tórax ele é delimitado superiormente pela primeira vértebra torácica e pela primeira costela, inferiormente pela 11ª ou 12ª vértebra torácica e pelas suas respectivas costelas, dependendo de qual bibliografia você utilizar, ele vai falar ou 11ª ou 12ª. E é delimitado também pela cúpula diafragmática. A gente vai ter dois sacos pleurais, onde vão estar contidos os dois pulmões, e no meio vai ser o mediastino. Se a gente fizer um corte nesse mediastino, separando em metade direita e metade esquerda, a gente vai ter essa visão aqui, que é um corte sagital. Aqui a gente vai ter anteriormente o externo, aí a gente tem, dividindo o externo em manúbrio, corpo do externo e processo xifoide. Posteriormente, são os corpos vertebrais das vértebras torácicas. E a gente vai ter da primeira à 12ª vértebra torácica. Se a gente tracejar uma linha imaginária do ângulo manúbrio external, ou seja, do ângulo que divide o manúbrio do externo, também chamado de ângulo de Louis, essa linha ela vai passar entre a 4ª e 5ª vértebra torácica. E a gente vai dividir em mediastino superior e em mediastino inferior. O mediastino inferior é onde vai estar o coração. E o mediastino inferior a gente ainda vai dividir em três partes. Uma parte anterior, que é anterior ao saco pericárdico. Uma parte média, delimitada pelo saco pericárdico. E uma parte posterior, atrás, posterior ao saco pericárdico. No mediastino anterior estão presentes os ligamentos externo-pericárdicos, que eles fixam o pericárdio ao externo. No mediastino médio, como eu já disse, está o pericárdio e dentro do pericárdio o coração. O pericárdio ele é uma serosa que a gente divide em duas porções, um pericárdio fibroso e um pericárdio seroso. O pericárdio fibroso está delimitado por esse desenho aqui mais escuro, e o pericárdio seroso a gente ainda divide ele em duas porções. Um pericárdio seroso parietal, que ele está aderido no pericárdio fibroso, e um pericárdio seroso visceral, que ele está aderido
no coração. E o pericárdio seroso visceral é o próprio epicárdio, que é uma das 3 camadas que formam o coração. A camada mais interna, o endocárdio, o miocárdio, que é a camada do meio, e o epicárdio, que é a camada mais externa, que também pode ser chamada de pericárdio seroso visceral. O pericárdio ele é inervado pelo nervo frênico e ele é vascularizado principalmente pela artéria pericárdico-frênica, que é um ramo da artéria torácica interna. Essa artéria torácica interna, ela segue aqui, uma de cada lado do externo, ela termina se bifurcando numa artéria epigástrica superior e numa artéria musculofrênica. Essa artéria musculofrênica também é responsável por vascularizar o pericárdio. Quando a gente fala de coração e sistema circulatório, a gente tem que ter uma visão geral primeiro, né? Então, o sangue, ele retorna do corpo através de uma veia cava superior e uma veia cava inferior, trazendo sangue venoso. E também tem uma terceira contribuição aqui venosa, que é o sangue que é produzido pelo coração, o sangue venoso. Todos eles vão para dentro do átrio direito. O átrio direito, ele manda o sangue venoso para o ventrículo direito, e o que separa o átrio direito do ventrículo direito é uma válvula que a gente chama de válvula tricúspide, que a gente vai falar melhor dela aqui embaixo. Então esse sangue vai do ventrículo direito para uma artéria, que é o tronco pulmonar, que depois vai se dividir em 2 artérias pulmonares, uma direita e uma esquerda. E o que separa o tronco pulmonar do ventrículo direito é a válvula pulmonar. Esse sangue ele passa pela circulação dos pulmões, ele é um sangue com pouco oxigênio, passa pelos pulmões, faz a troca de CO2 por oxigênio e passa a ser um sangue oxigenado e volta pelas veias pulmonares, trazendo um sangue oxigenado. Essa circulação pulmonar é chamada de pequena circulação. E esse sangue já rico em oxigênio vem para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo e é separado por uma válvula, que a gente chama de válvula mitral. Do ventrículo esquerdo ele é ejetado para a aorta, e o que separa o ventrículo esquerdo da aorta é uma válvula chamada válvula aórtica. E esse sangue arterial rico em oxigênio ele é distribuído para todo o corpo. Essa circulação, onde o sangue é ejetado pela aorta até ele voltar pelas veias cava superior e inferior, é chamado de grande circulação. É a circulação que distribui sangue para o nosso corpo. Pessoal, aqui acaba a primeira parte sobre o vídeo de coração. Clica no link para ver a segunda parte, que a gente vai dar continuidade à aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo Entendendo a Anatomia.